Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar juntos uma obra, olha, fascinante que mexe muito com a gente. Libertação, psicografada por Chico Xavier, né? Pelo espírito André Luiz. A ideia aqui não é esgotar o livro, claro, mas sim pensar alguns pontos, algumas cenas que são muito marcantes, sabe? Para a gente refletir sobre essas realidades espirituais tão complexas que ele descreve. E logo no começo, tem aquela metáfora ótima no prefácio, a do peixinho vermelho. Lembra um pouco essa coisa de sair da zona de conforto, né, do nosso lago seguro, ter que se esforçar, se apertar para passar por um lugar estreito, buscando algo maior. Isso conecta muito com a jogada espiritual, não acha? Com certeza. O peixinho ali é essa busca, né? Essa essa recusa do comodismo. Ele quer mais, quer o rio, quer o mar. É a busca por um entendimento mais amplo da vida. Mas, como a lenda diz, exige esforço. Tem que emagrecer espiritualmente, deixar para trás o peso, a acomodação. É um paralelo perfeito com o esforço do próprio André Luiz, de Gúbio, para trazer esse conhecimento para nós, vencendo resistências, né? Inclusive as nossas. Falando em sair do conhecido, o livro nos leva rápido para uma realidade bem diferente do que a gente costuma imaginar do além. Nada daquele céu ou inferno simplista. André Luiz fala das esferas obscuras, sim, mas o que me pegou foi a descrição de uma certa organização nesses lugares. Como é isso no livro? Isso é central em libertação. O Gúbio, que é o instrutor do André Luiz ali, explica bem. Essas regiões não são um caos total. Elas se formam pela afinidade. Espíritos com vibrações parecidas, ódio, culpa, ignorância, vingança, eles se atraem, se agrupam, formam verdadeiras comunidades, cidades mesmo, nessas zonas mais densas. E o ponto-chave: essas comunidades não estão isoladas. Elas influenciam a gente aqui na Terra, interagem conosco. E tem mais, algo bem intrigante. Mesmo figuras como Gregório, um líder super poderoso nessas trevas, com legiões e tudo, o livro sugere que essa força, que parece só para o mal, não está totalmente fora de um plano maior. Sabe? A inteligência divina usa até essas forças de um jeito que a gente mal entende, como parte do processo de depuração do planeta. Eles agem, mas também são contidos e, no fim, direcionados para correção. É uma visão bem complexa da justiça cósmica. Nossa, essa ideia de um mal que, de alguma forma, acaba servindo a um propósito maior é desconcertante, mas muito fascinante. E a descrição da descida deles, do Gúbio e do André Luiz, a uma dessas cidades, é muito gráfica, né? Eles precisam se adaptar, quase se camuflar. A atmosfera pesada, a paisagem horrível. A narrativa passa uma sensação muito, muito real daquilo, não passa? Quase um diário de viagem por um lugar pavoroso. Exatamente. A força da psicografia do Chico está muito nisso, né? Em tornar essas experiências vívidas para a gente. A gente não vê só a gente sofrendo passivamente. Vê uma sociedade que funciona, mesmo que baseada na ignorância, na maldade, com hierarquia, controle, poder. É um reflexo direto do estado mental daquela turma toda. Mostra como o pensamento e a sintonia criam realidades concretas. E dentro dessa realidade acontecem umas coisas impressionantes. As operações seletivas, por exemplo, espíritos agrupados pela aura, um julgamento severo focado nas consequências. O que isso mostra sobre a justiça espiritual ali? Parece mais do que só pagar pecado, né? Mostra a lei de causa e efeito funcionando de forma quase visível, mecânica. O que cada um emana, mental e moralmente, define o destino ali na hora. Mas vai além. A gente vê o poder da mente usado de forma ativa e, olha, assustadora. Aquele juiz que hipnotiza a mulher para ela virar lobisomem, explorando o remorso dela. Isso não é só castigo, é uma demonstração brutal de como o nosso estado mental, culpa, remorso, medo, nos deixa vulnerável a influências, a manipulações, especialmente nesses planos mais baixos.
O remorso é chave para corrigir, mas ali ele é explorado. E nesse contexto todo de manipulação mental e consequências pesadas, surge um dos conceitos mais chocantes do livro para mim: a segunda morte e as formas ovoides. A ideia de que o ódio, a vingança, um desequilíbrio muito profundo e persistente, podem levar à desintegração do próprio corpo espiritual, o perispírito. O que sobra é tipo um corpo mental primitivo, uma forma ovoide, ainda ligada psificamente à vítima ou ao objeto da sua fixação. O caso da ex-senhora de escravos, atormentada por essas formas ovoides daqueles que ela prejudicou, é um exemplo terrível disso. Essas mentes deformadas continuam ali, como parasitas psíquicos. É muito impactante pensar nisso, que nossos pensamentos, nossos sentimentos podem ter um poder tão concreto assim, a ponto de deformar nossa própria estrutura espiritual e criar laços que persistem de uma forma tão quase física, né? Isso reforça a responsabilidade enorme que a gente tem sobre o nosso mundo interior, pro mal e pro bem, imagino. E no meio desse cenário todo, complexo e às vezes bem sombrio, a trama principal vai se desenrolando em torno de uma missão de resgate, né? O Gúbio precisa ajudar a Margarida, que foi filha dele em outra vida, e agora está na mira do Gregório. E aí entra a Matilde, figura luminosa, mãe espiritual do Gregório, intercedendo lá de cima. Que teia de relações, hein? Para o Gregório, que se diz servidor dos dragões, né? Entidades que, na visão distorcida dele, aplicam uma justiça implacável para conter um mal menor. A estratégia do Gúbio é notável. Ele não vai para o combate direto. Ele apela para o amor que a Matilde ainda tem pelo Gregório, pede um adiamento da sentença da Margarida e, o mais incrível, se oferece para trabalhar dentro da organização do Gregório, buscando transformar por dentro com as armas do amor, do serviço. E para complicar mais, quem está ali na linha de frente da obsessão contra a Margarida é o Saldanha, que odeia o pai dela por uma injustiça do passado. Isso mostra bem como essas tramas de ódio e vingança se enrolam através das vidas, né? Ligando pessoas em processos de resgate mútuo, muitas vezes sem nem saberem a origem do conflito. E a descrição da obsessão na Margarida é quase cirúrgica, né? Aquelas formas ovoides ligadas no cérebro dela, os hipnotizadores manipulando pensamentos, emoções. Como é que o Gúbio consegue lidar com algo tão tecnicamente complexo, sem usar a força bruta, que pareceria a única saída diante de tanto poder organizado? Aí está a chave de libertação, e talvez um dos maiores ensinamentos do livro. A abordagem do Gúbio é sempre pelo entendimento, pelo diálogo quando dá, pela compaixão, e acima de tudo pelo exemplo. Ele sabe que usar a força só ia gerar mais ódio. Ele busca as causas profundas, as motivações dos perseguidores. Apela para os sentimentos bons que possam existir ali, mesmo soterrados. É uma estratégia de longo prazo, baseada na transformação moral, não na imposição. E essa estratégia leva a um momento que, nossa, vira o jogo de um jeito totalmente inesperado. Gúbio não foca só em proteger a Margarida. Ele vai atrás da família do Saldanha, o obsessor dela, para ajudar. Encontra o filho dele, o Jorge, num hospício. Parece até o contrário do que se esperaria, né? Ajudar o inimigo. Exatamente. E é aí que a genialidade da abordagem do Gúbio brilha. Ao ver o Jorge sofrendo, Gúbio não vê um inimigo, vê outra alma precisando de ajuda. A prece dele, a ação magnética curam o Jorge. O Saldanha, vendo aquilo, essa compaixão sem interesse, essa ajuda genuína para quem ele amava, o coração de pedra dele quebra. O ódio que ele tinha pela família da Margarida se dissolve diante da prova do amor em ação. É a demonstração prática de que o bem é contagioso, desarma mesmo. E essa mudança do Saldanha gera uma cascata. Ele muda de lado, e isso abre caminho para ajudar o Leôncio, o outro hipnotizador, que também sofria por causa da família. E depois até o Felício, o enfermeiro cruel que maltratava o filho do Leôncio. A gente vê o perdão e o amor se espalhando, libertando um atrás do outro.
É a redenção em cadeia, iniciada por um ato de compaixão no lugar certo. É uma sequência muito poderosa mesmo. Mas o livro também mostra que o caminho não é só flores, né? A visita ao grupo espírita, onde a Margarida finalmente consegue um alívio, também expõe a fragilidade da médium, a Dona Isaura. Apesar de trabalhar para o bem, ela se mostra vulnerável ao ciúme, a ataques espirituais. O que essa parte ensina sobre o trabalho de auxílio espiritual? Ensina uma lição, olha, crucial. Trabalhar no bem, seja na mediunidade ou de outra forma, não é um escudo mágico automático. Exige vigilância interna constante, esforço de reforma íntima, equilíbrio emocional. As nossas vulnerabilidades, orgulho, ciúme, medo, como no caso da Dona Isaura, continuam sendo portas abertas para influências negativas, mesmo ali no ambiente de trabalho espiritual. A proteção real vem da sintonia com o bem que a gente cultiva dentro da gente, não só da atividade externa. Faz todo sentido. E tudo isso vai levando para o clímax, o confronto final com o Gregório. Gúbio reúne o grupo dele, agora com os recém-convertidos como o Saldanha e o Leôncio, e prepara todo mundo para o encontro. A instrução é clara: amor, perdão, não revidar a hostilidade. Uma aposta alta, hein? Considerando o poder do Gregório. E o Gregório chega com toda aquela pompa sombria, acusando Gúbio de traição, pronto pro pega. Mas aí a Matilde intervém de um jeito decisivo. Primeiro a voz dela, materializada pela energia do Gúbio, chama por ele com amor e firmeza, mexendo com a memória afetiva dele, com a essência. Depois, num esforço tremendo, ela mesma se materializa fisicamente na frente dele. Gregório tenta resistir, manter a pose de líder implacável, mas o impacto de ver a mãe ali, em carne e osso espirituais, oferecendo amor incondicional depois de séculos, aquilo é simplesmente demolidor para a estrutura de ódio dele. Aquele momento em que ele, o chefão temido das sombras, desaba nos braços dela, chorando: mãe, minha mãe, nossa, é de arrepiar. A luz vence a treva, mas não é na força, não é na batalha, é pelo amor que atravessa a couraça mais dura. É a redenção pelo amor personificada. É a libertação dele. Aquele amor materno dissolveu as barreiras que ele mesmo criou. A partir dali, enfraquecido na resistência ao bem, ele não é destruído. Ele é entregue aos cuidados do Gúbio para começar a própria jornada de recuperação, que vai ser longa. A missão se completa de um jeito magistral, libertando não só a Margarida, mas uma legião de outros espíritos envolvidos na trama, incluindo o próprio Gregório, que começa ali a chance de se transformar. Olhando para tudo isso que a gente conversou, Libertação nos dá um quadro, assim, impressionante da vida espiritual. A gente vê a complexidade das leis de causa e efeito, a organização, a sofisticação das influências espirituais, negativas e positivas. Mas, acima de tudo, o que emerge é a força do amor, do perdão, do serviço desinteressado, como os verdadeiros agentes de transformação. Sem dúvida. Vimos o poder concreto do pensamento, capaz de criar laços, de deformar até estruturas espirituais. Entendemos melhor a dinâmica das obsessões complexas, muitas vezes vindo de outras vidas. Percebemos a importância vital da reforma íntima, da vigilância constante sobre nossos sentimentos. E, talvez o mais bonito, vimos que a redenção é possível até para os corações mais duros, quando tocados pela compaixão verdadeira, pelo amor sacrificial, como o da Matilde e do Gúbio. Fica claro que a jornada de evolução é para todo mundo, sem exceção. A gente explorou aqui só alguns fios dessa tapeçaria tão rica que é a libertação. Para quem se sentiu tocado por essas ideias, pela descrição detalhada dessas leis, desses mecanismos espirituais, pelas histórias emocionantes de resgate e transformação que estão em cada página. Olha, a recomendação não pode ser outra. Leiam o livro Libertação na íntegra. É uma obra densa, profunda, oferece camadas e mais camadas de ensinamentos sobre a realidade espiritual, sobre nós mesmos e sobre o potencial imenso de amor e serviço que existe em cada um de nós. A leitura completa, com certeza, vai trazer uma compreensão muito mais ampla do que a gente conseguiu abordar aqui. Concordo totalmente. A experiência da leitura completa é transformadora mesmo.
E para a gente ficar com uma reflexão final, se o livro descreve essas esferas organizadas interagindo tão de perto com o nosso mundo, que influências sutis, que batalhas silenciosas podem estar acontecendo agora mesmo nas nossas vidas, na nossa sociedade e principalmente como é que a gente pode aplicar os princípios vitoriosos que vimos em Libertação, o amor ativo, o perdão sincero, o serviço ao próximo, o esforço de autoaperfeiçoamento como nossas ferramentas para navegar essas influências e sermos nós também agentes de luz e libertação no nosso próprio meio. Fica a reflexão. Até a próxima!